Então, pessoal, seguindo, hoje a gente então vai começar então a falar um pouquinho aqui sobre os chamados. Os chamados é o nosso novo módulo aqui de facilities, então, imagina a facilidade de você poder estar sentado aí, né, da tua mesa, do teu escritório e você solicitar um serviço, pode ser ali a abertura de um cafezinho, pode ser a informação de que o ar-condicionado talvez esteja aí com problemas, então os chamados eles vão permitir isso. E quando a gente falar dentro do painel de gestão de chamados, a gente vai estar falando de 2 tipos que vocês vão ter disponíveis: os chamados operacionais e os nossos chamados administrativos. Então, pelo nome, ele já fica bem caracterizado, né, a diferença entre um e o outro. Quando a gente está falando aqui no módulo operacional, significa que esse módulo de operacional, esse chamado, ele vai estar vinculado ao ambiente de vocês, certo? Então, ele vai aproveitar da utilização do próprio QR Code do ambiente. Então, se você já tem aí mapeado as suas salas, as suas estações de trabalho, o teu solicitante ali, o seu colaborador, vai da sua estação mesmo poder fazer a leitura do QR Code e fazer a abertura desse chamado. Diferente do administrativo, o chamado administrativo ele não está vinculado a um ambiente, certo, pessoal? Então, aqui, nesse chamado administrativo, ele não vai dispor e ele não vai contar com a leitura do QR Code. Ok? Chamados operacionais, além de vocês poderem utilizar já do próprio chamado que vocês têm no ambiente, vocês também podem estar adicionando e configurando outros ambientes, como banheiros, como recepção, né? Como para que vocês possam, então, também estar utilizando desses ambientes. Nos chamados operacionais, na tela principal, vai ser a tela aí de gestão dos gestores e onde vocês que hoje gerenciam o painel vão ter a visualização de todo o chamado que é configurado aqui. Então, gestor, ele vai sempre pela tela principal ter essa visualização. Na nossa engrenagem, pessoal, é onde a gente vai começar então a configurar. Então, toda vez que a gente fala de um chamado aqui operacional, esses chamados eles são configurados através de categorias. Dentro dessas categorias, a gente vai ter os nossos chamados, que vamos configurar, seguido dos formulários. Então, cada formulário, ele é parametrizado de acordo aí com a necessidade de vocês. E esses formulários hoje nos permitem adicionar aqui, desde fotos até arquivos, ou seja, um solicitante pode estar incluindo aí para vocês alguns documentos. Ressaltando que toda a documentação que for adicionada dentro de um chamado, tanto o técnico quanto os gestores, eles vão ter essa visualização. Então, ele vai poder, não só na tela principal, visualizar os documentos que estão aqui, como também através da exportação. Então, o formulário que foi preenchido ali pelo solicitante na abertura do app, ele vai ter toda essa informação baixada através da exportação. Configuração, então, dos nossos operacionais e administrativos são basicamente iguais. A única diferença que a gente vai ter entre um operacional e um administrativo é justamente a vinculação de ambiente que ocorre no chamado operacional. Então, a vinculação ali do QR Code, da leitura do QR Code, para que o seu, então, solicitante consiga, através dessa leitura, fazer a abertura de um chamado operacional. Aqui na nossa tela do aplicativo, para que vocês tenham uma visualização melhor dessa funcionalidade, então, a gente tem 2 tipos de chamados. A gente tem um chamado operacional e a gente vai ter um chamado administrativo. Chamado operacional, ele vai estar sempre
ligada ao ambiente. Então, quando a gente seleciona, ele vai solicitar que o seu colaborador efetue a leitura do QR Code do ambiente. Aqui, pelo mobile, vai estar abrindo a câmera e pelo computador a gente vai fazer a digitação. Não visualizou, não achou o seu QR Code, isso não vai impedir o teu solicitante de fazer a abertura, porque mesmo sem o QR Code estar visível no ambiente, tem a possibilidade da gente seguir através da listagem. Vale ressaltar que aqui a gente está trabalhando com os ambientes que estão vinculados, podendo ser estações, salas de reunião, podendo ser estacionamentos, e para facilitar ainda mais a busca, a gente pode ainda digitar o nosso ambiente. Então, qual é a posição que eu estou procurando, né? Se tem um nome de uma sala específica. Então, ao digitar, selecionamos, passamos para dentro do nosso formulário. Pessoal, esse formulário vocês conseguem acompanhar a montagem dele sempre em tempo real, através aqui da configuração do painel. Então, no momento que vocês estão configurando um formulário, vocês também conseguem aqui em tempo real ir verificando essa montagem. Então, esse é o nosso operacional. Quando a gente falar do chamado administrativo, como eu falei, ele não vai estar vinculado ali a um ambiente. Então, ao clicar sobre o chamado administrativo, a gente segue diretamente para o preenchimento do formulário. E aqui, então, basta que a gente preencha o formulário para que, então, a abertura ocorra. Toda abertura de chamado, ela vai acontecer em tempo real. Então, quando a gente realiza a abertura do chamado, a gente já tem a visualização diretamente na tela. Ressaltando que essa abertura, ela vai ser encaminhada por e-mail, tanto para o solicitante quanto para o técnico que está realizando. Então, aqui a gente está falando dos nossos operacionais e administrativos. Quando vocês começam a configurar esses chamados operacionais e administrativos, para os gestores, ele vai ficar visível apenas na tela principal, que é a tela de gestão. Então, aqui, normalmente, eles vão estar desligados, certo, pessoal? Então, configurou para que vocês possam ter o acesso, para que o usuário possa começar a acessar um chamado, é preciso que a gente, então, libere esse chamado através da personalização dentro do aplicativo. Então, é aqui, né, que vocês acabam sempre habilitando. Ele vai vir desligado sempre, que é justamente para que vocês possam, inicialmente, começar a configurar esses chamados, então, né, e a partir do momento que você configurou, que você quer dar ali o teu ongoing, aí sim você pode liberar lá embaixo no chamado. Todo chamado, tá, configurado, ele tem 2 tipos de configuração, então, de visualização principalmente. Então, quando a gente fala aqui de categorizar um chamado, vocês têm a opção de definir a visualização dele através do botão de status. Então, uma categoria ela pode ser ligada e desligada a qualquer momento dentro do aplicativo. Então, é simples e fácil, desliguei a categoria, eu salvei, aqui dentro do nosso chamado, então, ele automaticamente já também é desligado. Através também das categorias, a gente vai definir o tipo de visualização dela. Então, hoje, dentro de categorias, vocês podem definir se esses chamados associados às suas categorias, eles vão ser de acesso geral para toda a empresa, ou se vocês querem definir essa categoria para um grupo em específico. Então, se a gente tem aqui nenhuma configuração, significa que a visualização ela será de modo geral. Tchare,
posso então estar configurando aqui, né, para que a gente tenha uma equipe de teste? Pode sim, pessoal. Vocês podem, através dos grupos, criar um grupo ali de teste e adicionar então este grupo aqui dentro da categoria, para que somente este grupo então possa realizar os testes que vocês desejam. Então, se a gente aqui configurou o nosso grupo, a gente selecionou e salvou essa configuração, ó, aqui dentro só vai ter acesso exatamente quem pertencer ao grupo. Então, a nossa colaboradora aqui, ela está dentro do grupo. Se a gente passa para outro colaborador que não vai ter acesso ao grupo do DeskB, ele então passa a não visualizar esses chamados. Ok, pessoal? Então, aqui pelo nosso painel, a gente também vai ter a configuração e a possibilidade aí de definir, né, os chamados ou de um modo geral ou para um grupo específico, e a gente pode também desligar, ou seja, desabilitar chamados, né, talvez momentâneos que vocês tenham. Todo chamado pessoal, ele vai ser visualizado pelos gestores aqui na tela, então ele vai trazer essa informação aqui para vocês. A gente pode estar sempre atualizando as informações daqueles cards que estão sendo abertos em tempo real. Então, por aqui, gestores vão estar acompanhando. Ao clicar sobre o Kanban, você tem toda a informação preenchida, né, pelo solicitante na abertura do chamado. Então, você tem essa informação aqui. Vocês contam com mensagens também na aba de histórico do Kanban. E no histórico, vocês acompanham toda a evolução, desde a abertura até o fechamento do chamado. Então, quando falarmos de configuração, ela vai ser especificamente para os gestores. Na parte superior, vocês vão ter os chamados aqui, e essa área de chamado, ela está ligada e vinculada aos seus técnicos. Dentro de cada categoria de chamado, a gente vai então adicionar os técnicos que serão responsáveis aqui por dar a sequência na movimentação de um chamado aberto. Então, dependendo da quantidade de chamados que vocês tenham, das categorias e das vinculações, é a quantidade exata que o seu técnico vai visualizar aqui. Então, essa aba superior, ela está ligada exatamente ao técnico que vocês estão configurando na categoria. Tirei, coloquei um técnico em duas categorias. Ele vai ter acesso só ao chamado das duas categorias em que ele está adicionado. Na nossa lateral, reforçando que os gestores vão ter acesso, então, a todos os chamados que foram cadastrados e configurados. Então, todo chamado que ele for aberto, como eu expliquei, ele vai, então, disparar o e-mail ali, tanto para o solicitante quanto para o técnico, informando dessa abertura. Vamos fazer uma abertura de chamado para que vocês vejam isso em tempo real acontecendo. Então, um chamado aberto. Vamos pegar uma troca de lâmpada. Tá? A troca de lâmpada, o formulário, como eu falei, ele é parametrizado, pessoal. Então, pelo formulário, vocês estipulam as perguntas que vocês desejam e vocês definem também se essas perguntas serão obrigatórias ou serão opcionais de serem respondidas aqui pelos seus colaboradores. Então, a gente tem aqui, né, envio de foto do local. Então, aqui são opcionais, permitindo, então, que o solicitante inclua ou não aqui essas informações. Então, vou colocar uma foto para que a gente possa verificar. Adicionei, a foto foi. Aqui a gente tem inclusões de documentos, né, a gente não vai realizar, e a gente vai, então, finalizar. Na finalização,
ele sempre traz a informação do que o solicitante está preenchendo e, é claro, também vai trazer aqui o nome dessa pessoa que está fazendo a abertura do chamado, vai trazer as informações referentes aí ao ambiente. Então, como aqui a gente está falando de um chamado operacional que está vinculado ao QR Code, o técnico, através dessas informações, já sabe exatamente o local, então, que ele precisa realizar a troca dessa lâmpada. E vai trazer as informações aqui de data e horário para vocês. Confirmado, né? Nosso solicitante será notificado e os técnicos que estão adicionados às categorias também serão notificados por e-mail. Aqui a gente tem, então, a informação da abertura do Kanban. Esse Kanban, ele sempre vai abrir na sequência que ele vai sendo disponibilizado. Então, a gente tem 3, tem 5, tem o 6. Então, ele sempre vai fazendo essa abertura, ó, número 1, porque é administrativo, então ele vai fazer a separação. Contagem do administrativo é uma, a contagem do operacional é outra, então elas não vão se misturar. Clicamos, a gente tem a informação e a gente tem aqui, clicando sobre a imagem, essa informação da foto. Se for um documento, ele também vai trazer a informação do documento. Andamento pode ser realizado de 2 formas, ou fazendo a movimentação, ou a gente simplesmente alterando o status, né? O mais tranquilo é sempre a movimentação, já que ele altera o status do chamado automaticamente. Então, fiz e alterei, certo? E por último, então, a gente vai ter a finalização. Processo é o mesmo. Aqui vocês, então, têm a alteração, que é claro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a visualização do técnico, sobre SLA e sobre mensagens na próxima webinar que a gente vai ter. Depois, pessoal, a gente no administrativo vai ter o mesmo processo, né? Ressaltando que até a finalização, né? Ali a gente vai ter em cada andamento, em cada etapa, em cada movimentação, o disparo automático, né, de e-mail, informando ali tanto o solicitante quanto o técnico dessa movimentação. A gente também, através de avaliações, a gente pode, então, adicionar ali que os nossos solicitantes avaliem, então, os nossos chamados após finalizados. Então, na avaliação, configuração ela vai ocorrer simplificada, sem grandes dificuldades. Aqui vocês vão então configurar, né, quais são as perguntas que vocês desejam que o solicitante responda, e uma vez que vocês montem ali o tipo de formulário, o tipo de pesquisa que vocês desejam, vocês então conseguem associar essa avaliação a um chamado específico ou a múltiplos chamados. Então, vocês podem associar avaliações individuais ou múltiplas. Aqui a gente tem um modelo de avaliação administrativa, que a gente pode visualizar por aqui. Então, as perguntas de avaliação, elas são configuradas e elas vão ser com a nota através de estrelas ali, então a pessoa vai dar sua nota através da estrela, e vocês vão acabar também definindo o tempo que vocês desejam que o solicitante seja notificado sempre após a finalização do seu chamado. Então, esse tempo de encaminhamento do formulário de avaliação, ele vai ser definido por vocês aqui na parte inferior. Então, vocês que vão definir qual é o tempo entre a avaliação, entre o tempo ali de encaminhamento de uma para outra, né? O número de notificação a ser enviado. Então, Tchare, quero 2, ok? Podemos encaminhar 2 avaliações e você pode, então, definir qual vai ser o tempo entre uma avaliação e outra.
ressaltando que a primeira, ela sempre vai ser automática. Então, encerrou, finalizou ali o nosso chamado, ela dispara automaticamente. Então, já contabilizamos aqui uma avaliação. Quero, Tiarei, que 7 dias depois seja encaminhada a segunda. Então, você vai definir o tempo e vai definir aqui a sua quantidade. Essa avaliação, ela sempre fica perceptiva quando vocês definem ela a um chamado. Então, se a gente vier em chamado de aqui a gente está falando do chamado operacional, mas se a gente vier dentro de um chamado administrativo, por exemplo, que a gente configurou, a gente então vai ter essa visualização da nossa avaliação. Então, aqui a gente vai preencher as informações, a quantidade, data. Então, a data a gente vai digitar aqui, os horários, tá? A gente pode estar escolhendo. E, por último, a gente pode estar adicionando uma informação complementar. Novamente, a gente vai ter, então, a informação visível para mim que estou solicitando e vou confirmar, né? Aqui, então, pessoal, a gente vai ter a abertura, a gente vai ter o fechamento e a gente vai ter a avaliação aguardando. Então, essa avaliação, ela vai ser disparada exatamente no momento que o nosso chamado, ele é finalizado. Para a gente finalizar, então, e depois abrir aqui para as dúvidas de vocês, pessoal, gestores, então, são os responsáveis pela configuração e categorização aqui dos nossos chamados operacionais, administrativos e avaliações. Tanto operacionais, administrativos e as nossas avaliações vão contar com uma exportação. Então, é claro que aqui na avaliação vocês vão ver as respostas versus os respondidos, tá? Referente à avaliação que foi disponibilizada. Pelo olhinho, vocês conseguem visualizar a nota, mas se vocês querem ter um registro mensal do semestre e anual, é através da exportação que vocês, então, vão ter essas informações. O mesmo a gente vai ter no operacional e no administrativo, ressaltando que através dos dashes aqui na nossa lateral, a gente vai ter, então, a informação de gráficos através dos dashes, trazendo para vocês as categorias, então, que vocês estão cadastrando para este chamado administrativo. Ele vai trazer a informação aqui, através do dash, do status, então, aberto, andamento e fechado. E voltando para os nossos chamados, a gente vai ter a exportação através da planilha CSV, que vai trazer para vocês todas as informações referentes que estão hoje nesta aba lateral. Então, aqui vocês vão ter a informação da categoria, do horário, quem fez a abertura, vai trazer ali no CSV de vocês o formulário com as respostas dadas ali pelo seu solicitante, vai trazer também a informação qual foi o técnico que fez a movimentação. Operacional, ele também vai seguir no mesmo processo, então vocês conseguem ter os dashes e também podem estar realizando as exportações. Então, configuração aqui dos nossos operacionais e administrativos, eles vão ser sempre configurados e gerenciados aqui por vocês, gestores. Então, no momento que vocês têm o módulo liberado, a primeira etapa é exatamente a configuração que vocês começam a realizar, ressaltando novamente que ele vem desabilitado, então, para que a visualização seja perceptível lá no aplicativo, a gente precisa, então, habilitar o módulo de chamado aqui, que vai vir desligado para vocês. Então, primeira etapa é sempre fazer e realizar ali as configurações,
Tia gostaria de testar, gostaria de verificar os formulários, vocês podem, através dos grupos, então, configurar um grupo, adicionar quem vocês desejam, né, e gostariam, então, que testasse os módulos de chamados que vocês estão configurando, e uma vez cadastrado o nosso grupo, toda a categoria que vocês forem configurar com os chamados, vocês podem então adicionar o grupo criado para que ele sirva neste primeiro momento como teste. Depois que foi feito e foi realizado ali e vocês desejam então liberar para todos os usuários usarem, basta entrar nas categorias então e remover o grupo para que passem, então, todos a ter a visualização dos chamados. Pessoal, apresentação, então, hoje a gente quis trazer aí para vocês uma abordagem com relação aos operacionais e administrativos e principalmente sobre avaliação, deixar um pouquinho mais claro sobre isso. Eu vou abrir, então, o canal para aquelas pessoas que já utilizam e que têm dúvidas para que a gente possa tirar. Fiquem à vontade. Bom dia, Tiare, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tenho uma pergunta e uma curiosidade em relação aos chamados. Tá. Na hora de fechar, por exemplo, se você clicar para visualizar, isso, teria como uma forma da gente fechar sem fechar o chamado, trocar de tipo de aberto para já fechado em andamento, já Tem direto aí? Tem sim, tá? Ótima pergunta. Vocês podem, pessoal, sem problema nenhum, tá? Tchare, vocês podem tanto ir para frente quanto voltar. Então, não quero dar o andamento, eu já quero passear direto para o fechado. Então, vocês podem, sem problema nenhum. Então, aqui a gente vai fazer, né? Encerrado, encerrei e alterei. Já joguei ele direto para o fim. Da mesma forma, se eu quiser reabrir esse chamado, pessoal, é possível, então eu posso retornar ele para a entrada. Então, erro no fechamento, pode ser, tá? Importante ressaltar, pessoal, sempre que a gente faz essa movimentação, vai ter observação. Então, neste caso, respondendo, além de ser permitido que você possa, sim, já sair do aberto para o fechamento ou retornar, é bem interessante vocês, então, indicarem ali que o técnico, né, coloque o motivo daquele fechamento, que ele coloque essa observação. Por que disso? Porque vocês vão ter isso aqui no histórico, tá? Então, percebam que, ó, a gente passou direto para o fechamento, encerrado, tá? E depois a gente voltou. Sim, quem levantou a mão pode perguntar? Oi, eu mandei no chat aí, tudo bem? Tudo. Só para confirmar, esses chamados, se a gente joga um chamado de aberto, a gente fecha ele, chamado com SLA, a gente não consegue voltar, né? Colocar ele em andamento ou aberto novamente, né? Aqueles que já estão fechados. O chamado com o SLA, a gente, quando cadastra o nosso SLA, a gente vai ter o tempo de atendimento. Então, ele pode sim ser fechado, mas daí ele vai pular aquela etapa do andamento e ele vai zerar, tá? Mas sim, você pode tanto abrir quanto fechar sem problema nenhum, Perfeito, obrigado. tá? De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguém? Pessoal da TemBC que entrou aqui conosco para conhecer um pouquinho mais dos módulos, dos nossos chamados operacionais e administrativos. Meninas, alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que as meninas devem estar trabalhando, esqueci da reunião. Sem problema. Pessoal, então, se não existirem mais dúvidas, a gente pode encerrar, então, a nossa webinar.
tá? A gente vai, então, como eu falei, agora para os próximos dias, então, vou trazer aqui a agenda para vocês, ok? Então, a gente tem, para a semana que vem, a gente vai ter um treinamento geral. Sim, pode perguntar? Desculpa atrapalhar. Não, tranquilo, pode. Outra questão aqui que eu lembrei agora, mexendo aqui no DeskB, é aquela aba de mensagens que abriu nova nos chamados. Eu fiz um teste uma vez, abri um chamado e fechei. Eu escrevi nas mensagens, só que não chega a notificação para quem recebe, né? Tipo no e-mail e nada do tipo, né? Pelo menos eu não recebi, não consegui. Tá, você né? verificou no seu spam? Não, verifiquei em todas as minhas caixinhas, não chegou nada. Realmente Tá. não chegou. Não, mas ele é para notificar por e-mail, sim, tá? Então, a mensagem, ela vai ser em tempo real e ela vai ser notificada por e-mail. Depois a gente pode ver, né? E dia 24 a gente vai fazer essa abordagem mais sobre essa questão das mensagens, então, para que vocês vejam como que isso acontece em tempo real. A gente vai falar sobre a movimentação voltada ali também com a questão do SLA. Verifica de novo, faz um novo teste, tá? Manda ali, de preferência tenta usar alguém, um colaborador para te auxiliar e para te ajudar nisso, tá? Entra com o perfil indicado de vocês, não é legal vocês entrarem com o master para fazer essa troca de mensagens, porque o master ele não é um e-mail, então ele também não vai ter, e verifiquem a caixa de spam, tá bom? Testa novamente aí, e aí a gente pode dar uma olhada junto, qualquer coisa. Perfeito. Feito? Obrigado, viu? De nada. Então, pessoal, as nossas próximas webinars vão ser semana que vem, então a gente vai estar tratando, a gente vai fazer abordagens sobre a configuração de grupos e regras, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o Open e sobre o setor, e a gente vai entender dentro do mapeamento, então é um treinamento mesmo para que fique mais claro aí as diferenças entre setor, Open e configuração de grupos. No dia 24 a gente vai fazer uma abordagem aí em cima dos SLAs, então o tempo aí de atendimento dos nossos Kanbans, da abertura dos chamados, né, como que os técnicos então visualizam isso, como é que vocês vão cadastrar esses SLAs, e a gente vai ver também essa questão de troca de mensagem, que hoje ela já está aí disponível, e pode sim ser trocada uma mensagem entre o seu técnico e o seu solicitante, tudo também em tempo real, e no dia 31, final do mês, a gente vai ter novamente outro treinamento aí voltado à configuração de grupos. Então, esse mês a gente vai ter 2 abordagens aí voltada à questão de grupos, às configurações. Então, quem tiver dúvida aí, pessoal, sobre configurações, algumas regras, quer entender um pouquinho mais sobre isso, marca com a gente ali, para que a gente, então, possa aí auxiliar vocês nessas configurações. Algum recado, Flá? Pessoal, era isso, eu acho. Assim que a gente tiver já o link da gravação, você vai receber um e-mail, como a Thierry comentou, e também o nosso formulário de feedback. A gente pede que vocês avaliem a apresentação e também sugiram novos temas. Lembrando que os temas eles vão ser mês a mês, então a Thierry já apresentou o calendário desse mês, mas o calendário de novembro, terminado o mês de outubro, ele já vai ser lançado sempre no mesmo hot site, então vocês podem acompanhar quais os próximos assuntos e também sugerir próximos assuntos para os webinars de novembro e depois dezembro, tá bom? Acho que do mais era isso, pessoal. Muito obrigada, viu, pela presença de todos. Claro? Pode falar, Guilherme. Foi errado aí, meninas. Desculpa. Não, sem problema. Perfeito. Obrigada. Pessoal, a todos uma ótima semana e um bom feriado também que a gente tem agora no meio da semana. E a gente fica à disposição. As meninas da TMBC, se quiserem saber um pouquinho mais sobre a contratação, podem entrar em contato que a gente auxilia vocês. Obrigado. Bom dia. Bom trabalho para vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, Bom tchau. dia, pessoal. Obrigado. Tchau, até mais. Obrigada, gente. Obrigada, tchau.